Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou é ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Bom, para você, o que é falar bem? Então nós vimos aí, né, uma fala, até voltar aqui, que fala aqui, olha, eu é que não é que, né, tá aqui, não posso nem pensar nisso, quem me dera, eu vou é ter que estudar muito até eu me formar numa universidade. Daí eu vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor, tá? Então nós começamos aqui com uma história, um quadrinho, né? Tá? Que fala então aqui de um dialeto, que é uma forma de falar de uma certa região. Então aqui nós temos o modo de falar caipira, tá? Que é um dialeto falado na mistura do tupi, do indígena, com o italiano, que se tornou comum no interior do estado de São Paulo com Minas, né? A divisa do sul de Minas e o do norte do estado de São Paulo, tá? Então, para você, o que é falar bem? Falar bem seria o quê? Se eu falo e você entende, eu estaria falando bem ou não? Quando duas pessoas estão falando lá no norte, talvez a gente não consiga entender o que eles estão falando, mas eles estão falando bem? Sim. Então, falar bem é uma forma de falar que todos entendam, tá? Ou entre si, ou uma forma diferente de falar, como é o nosso caipira, tá? Mas nós sabemos, quando nós vimos o quadrinho, vocês entenderam o que estava sendo falado? Foi bem falado? Deu para entender? Então o mais importante é que dê para entender, tá? Nós vamos falar nessa aula do preconceito da língua, o que nós não podemos ter, tá? Porque todas as línguas saíram praticamente de uma só língua. Ela vai mudando e a língua ela está em transformação constante. Hoje o modo de nós falarmos será diferente daqui a 50 anos, tá? Então toda essa variação ela é normal na língua, né? O modo de falar de uma região, o modo de falar de outra região, dentro do mesmo país, em países diferentes, tá? Quais outros países têm o português como idioma oficial? Qual vocês conhecem? Olhando aqui, né? Eu acredito que a maioria vai falar o Brasil. Mas nós temos mais 9 países que falam o português. Nós temos Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Macau, Angola, Guiné Equatorial, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Portugal e Cabo Verde, tá? Então nós temos aqui, olha só, essa localização aqui. Aqui nós temos o mapa do mundo, né? O Brasil fica aqui, aqui fica os Estados Unidos, aqui fica o Polo Norte, aqui o Polo Sul, aqui fica a Europa, aqui fica a Ásia, tá? E aqui fica a África. E aqui, ó, fica Portugal, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui
no Timor-Leste se fala o português, tá? No Brasil nós falamos o português, tá? Aí nós temos aqui, ó, São Tomé e Príncipe, ó, bem aqui, ó, tá? Aí nós temos aqui Cabo Verde, tá? Cabo Verde, fica aqui nessa região, tá bom? Aí nós temos aqui Portugal, tá? E aqui nós temos São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe aqui, ó, tá? Aqui, quer dizer, aqui é São Tomé e Príncipe, tá? E aqui, ó, Guiné-Bissau, tá? E aqui nós temos Moçambique. E aqui por último nós temos a Angola, tá? Então olha só, quantos países nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 países que falam português. Mas esse português é falado do mesmo modo que nós falamos aqui no Brasil? Não, né? Cada país ele vai falar o mesmo idioma, mas de forma diferente. Como nós temos os dialetos aqui dentro do Brasil mesmo, que nós falamos diferente, né? Em Portugal ele tem um jeito de falar diferente, palavras até diferentes, tá bom? Moçambique, em Macau, Angola, Guiné Equatorial, o Timor-Leste. Então cada lugar vai ter uma forma de falar diferente, tá bom? Então vamos lá. Camboio, né, que é falado em Portugal e Moçambique, significa trem, que já foi passado na aula para vocês lá. Aí nós temos pasta, que é falado em Moçambique. O que é pasta? Às vezes a gente pode pensar que é o macarrão, né? Porque é falado na Itália. Mas aí nós já não estamos falando mais do português. É uma mochila. Até nós temos aqui no estado de São Paulo, também nós falamos pasta. Quando a gente pega uma pasta para colocar documento, né? Mas a pasta em Moçambique quer dizer mochila, tá bom? Pequeno almoço em Portugal e Moçambique, qual o significado? Café da manhã. É o que nós falamos. É lógico que lá também eles vão achar estranho, né? Falar café da manhã. E nós achamos engraçado falar pequeno almoço. Machamba é falado em Moçambique e é campo agrícola. Mata-bicho, tá também falado lá em Moçambique, quer dizer café da manhã também. Olha só, nós temos a forma de falar aqui, outra forma aqui e outra forma aqui, de falar com o mesmo, modos de falar diferentes, tá? Para a mesma coisa, tá bom? Portugueses. Lusófono. O que é lusófono? Lusófono é o adjetivo que qualifica os países que têm o português como língua oficial ou dominante, que é o caso do Brasil, tá? A língua oficial do Brasil, qual é? Português. Então nós somos um país lusófono, tá? Essa palavra é derivada de Lusitânia, antigo nome da região que hoje abrange Portugal. Então, quando nós olhamos lá no mapa, a região que era chamada de Lusitânia é onde está Portugal. E a nossa fala, nosso jeito de falar, ele não tem origem em
Portugal? Então, nós somos lusófonos e os outros países também são lusófonos. É uma parte da Salamanca, né, aqui de Portugal, que é a Lusitânia, Salamanca na Espanha, tá? Então é outro país aqui, é uma parte que engloba Portugal e Espanha, tá bom? Então vamos lá. Luso, que é de Lusitânia, tá? Fono, som. Então nós falamos o som que vem de Portugal, que vem de Lusitânia. Bom, dentro do território brasileiro, falamos o português de um único modo? Bom, não. O Brasil possui dimensões continentais, então ele é muito, muito grande, né? O estado de São Paulo, ele é muito maior, às vezes, que um país, acho que até de Portugal, né? Além da grande influência das línguas indígenas, africanas e demais trazidas pelos diversos imigrantes que em nosso país se instalaram. Então, quando eu falo lá da língua indígena, né, da língua misturada com o italiano, que deu origem ao caipira. Caipira é um dialeto, tá bom? As línguas africanas. Isto, juntando tudo dentro do território brasileiro, faz com que nós falemos de forma diferente dentro do mesmo país e a mesma língua. Ou seja, qual língua nós falamos aqui no Brasil? O português. Mas nós temos regiões que falam de modos diferentes. Nós aqui do estado de São Paulo falamos de um modo. No Rio de Janeiro também falam com um sotaque bem diferente do nosso. Vai se puxando mais o R, que chama-se o R retroflexo, para o sul de Minas, para o norte de São Paulo, que é mais o caipira que se fala, tá? E aí, o que nós temos? A língua, ela não tem fronteiras, tá? Porque se você sai daqui do estado de São Paulo e vai para Minas, quando você atravessa a fronteira, eles vão falar de um modo diferente? Não. Esse modo, ele vai, as pessoas que vão morando mais perto de Minas e as que vão morando mais perto do estado de São Paulo, vão modificando o modo de falar dependendo da região que ela está morando ali. E assim vai se alternando o modo de falar até chegarmos lá no norte do estado do Brasil. Tá? Mas não há uma mudança drástica de uma hora para outra estar falando de outra forma. É lógico, se você sai de São Paulo e chega na cidade do Rio de Janeiro e não desceu em lugar nenhum, você vai perceber que há um modo diferente de falar. Você pega o avião aqui em São Paulo e vai lá para Fortaleza. Você vai chegar lá, você vai perceber uma drástica mudança no modo de falar. Quando nós chegamos lá em Fortaleza e nós falamos com alguém, eles vão falar para nós assim: ah, você é lá do estado de São Paulo? E até eles podem falar: ah, você deve ser lá da região de Campinas, você tem um jeito de falar lá da região de Campinas, né? Então, quando chega alguém do norte aqui no estado de São Paulo, nós também notamos o modo de falar você deve ser do norte, tá? Então vamos lá. E aí, a língua está em constante modificação, uma vez que ela, através da fala e da escrita, reproduz o pensamento da sociedade em que está inserida. Estas modificações podem aparecer devido a alguns fatores, como a idade. As pessoas mais velhas, elas falam de modo diferente dos mais jovens. Por quê? Vamos supor, em 1900, né, se falava de um jeito. Em 2021, fala-se de outro jeito. Mas tem como um entender o outro ainda?
Sim. E o modo que essa pessoa que o jovem hoje está falando, ele também, daqui vamos supor, em 2060, vai ser diferente também, tá? Nós não sabemos como que vai ser em 2060. Bom, aí nós temos aqui gênero. O que seria gênero? O jeito da mulher falar e o jeito do homem falar, tá? Nós temos aqui a questão do grupo social. Então olha aqui, hoje é o primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às 9. Bom, aqui então nós estamos falando de uma variante de grupo social, certo? Nós temos a variante de profissão. Então, uma pessoa que é os médicos, né? Eles têm um modo de falar diferente. Os advogados têm um modo diferente de falar. Tem as palavras que são chavões, que eles falam que nós nem sabemos o que é. Nós temos o nível de escolaridade, né? Que é o quê? A pessoa, quanto mais estuda, mais palavras ela vai conhecer. Mais rico será o seu vocabulário. E quanto menos ela estuda, menos vocabulário ela tem. Tá? E aí nós temos aqui de região, que foi o que eu falei para vocês, que é o dialeto, que são modos de falar diferente dentro de um mesmo país. Tá? Então aqui, olha. Olha a tangerina. Olha só, eles estão vendendo a mesma coisa. Tá? A mesma coisa, só. Tangerina, bergamota e mexerica. Tá? Para dar nome à mesma coisa. Tá certo? E aqui, olha. Então nós temos um modo diferente de falar lá no norte, no nordeste, o jeito mineiro, o jeito sulista, o jeito fluminense, tá? Que são regiões que falamos de modos diferentes dentro do mesmo país. E temos aqui, olha, oxente, uai, que é o mineiro, oxente é mais do nordestino, abestalhado, mano, né? Guri, que seria mais aqui em relação à idade, tá? Bom, esses fatores se refletem na língua, promovendo as variações linguísticas, ou seja, conforme a sociedade vai evoluindo, a língua segue o mesmo percurso e se adapta às diferentes situações, culturas, entre outras coisas. Então vamos lá. Variedade linguística são modificações que ocorrem em uma língua. Essas mudanças nada mais são do que a evolução do idioma. Tá? O que é evolução? A língua, ela não é uma língua morta. Ela não é a mesma língua que se falava há 50 anos. Ela vai modificando. O nosso jeito de falar hoje será diferente daqui a 50 anos. Tá? Conforme a sociedade avança em seus diversos conhecimentos, a língua também progride, já que ela materializa o pensamento do ser humano. As variações linguísticas ocorrem em alguns níveis. No nível da fala, que seria a pronúncia, o modo de escrever, o vocabulário, o modo de falar a mesma coisa, e o sentido, tá? Que seria a questão semântica, o sentido das palavras. Bom, variação histórica ou diacrônica, do grego dia, através de lugar, crônicas, que seria tempo, tá?
dia através do tempo. É o que nós falamos então em 2021. Se fala de formas diferentes, tá bom? É uma variação que ocorre ao longo do tempo. Então você tem, vamos supor aqui, no ano 1000, nosso Brasil nem existia, né? Vamos por 1900, né? Opa. 1990. 1999. Bom, quase 2000. Até 2021 já existe uma certa variação, tá? O português era falado há 100 anos ou mais. O que era falado há 100 anos não é mais o mesmo que se fala hoje. Quando você tinha lá a palavra Vossa Mercê, oi, Vossa Mercê vai hoje à escola? Vossa Mercê, aí veio para Vosse Mercê, depois Vancê, Vós Mercê, Vancê e Você. E hoje, aqui é a forma, né, correta de se falar e de se escrever. Hoje para escrever. Mas na fala, geralmente nós falamos você. Não, conversando aí com os colegas de vocês, você foi o C, né? Não, nem fala o C, nós falamos o C. O C. Ou, você foi à escola ontem? Ou seja, a mudança continua. Será que um dia nós chegaremos a escrever um texto para a faculdade e ao invés de escrever você, nós venhamos a escrever C? Será que quando os seus filhos estiverem na escola, eles vão falar, antigamente eles falavam você? Bom, aí nós estamos fazendo uma suposição, né? Nós estamos percebendo a mudança da língua. Pode ser, então, que futuramente C signifique você na escrita. Porque hoje nós já falamos C. Não é? Não é verdade? Então agora olha só. Farmácia era com PH, tá? E hoje já se fala farmácia sem o mesmo som. Farmácia, farmácia. Tá? Farmácia. Atriz. Hoje ainda se fala no sul do Brasil. Muita gente fala, vou varrer a casa. No sul, lá no Paraná, não sei se alguém é do Paraná, mas eu já tive muitos alunos do Paraná, e geralmente lá se fala varrer. Varrer, tá? Que vem do verbo, né, de muito tempo, varrer, tá? Então olha só, varrer virou varrer, mas ainda se fala, ainda está em transformação o verbo varrer, tá? Pessoas mais antigas que moram lá no, que eu sei, que eu conheço, né, no Paraná, aí falam varrer. E pessoas mais antigas também, aqui no estado de São Paulo, ainda falam o varrer. Aqui nós temos gírias. Chapa era uma gíria que se falava há muito tempo. E aí, meu chapa? Nossa, você tá pagando mico, hein? Ô, ficou massa, hein? Carango, que era o carro. E aí, bicho? Né? Isso aqui é uns 50, sei lá. E aí? A de bode? Ô, vamos azarar? Tipo assim, uma brasa mora? Uma brasa mora? Então são gírias que usavam-se antigamente, hoje eu não sei. E aí, beleza? Essa acho que tem muita gente fala ainda, né?
qual que é a gíria que se usa hoje? Não tem como eu conversar com vocês, mas na sala de aula, vocês me dariam várias. Ô, professor, fala assim. Professor, fala desse jeito hoje. Não se, vocês já viram alguém falar, e aí, bicho? Ô, fala assim. E aí, meu chapa? Vamos azarar? Acho que não fala mais, não sei se tem esse tipo de falar, né? Bom, aqui olha só, variação geográfica ou diatópica. Dia, através do de, tópica, que seria topos, lugar. E seria aqui então o dialeto que eu falei para vocês. São variantes, né? Territoriais. Ó, muquirana, para falar então sovina, que é uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro. Então, muquirana, morto de fome, mesquinho, econômico, escasso, somítico, mão fechada, miserável, casquinha, unha de fome, mão de figa, pirangueiro, amarrado, canhenga, fominha, canguinha, cigano, seguro, mão de vaca, pão duro, mão de neném, munheca, avarento, né? Então são muitas palavras, muximba, para designar então a pessoa que não gosta de gastar dinheiro, tá? Então vamos lá. Aqui tinha língua sem fronteira, tangerina, região sudeste, nordeste, mimosa, laranja cravo. Nós não vemos, geralmente não ouvimos ninguém falar, né? Laranja cravo. Bergamota, que vem lá da região sul. Nós temos aqui mandarina, fuxiqueira e manjerica.